Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs, servos e servas, amigos e amigas, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus, aleluia. Eu sou o obreiro Antônio Carlos. Glória a Deus. 1 Reis 16, 29, versículo de número 30. Acabe, o pior rei de Israel. Acabe, um rei fracassado moralmente e espiritualmente. Acabe era um temido politicamente e militarmente dentro de Israel e pelas nações vizinhas. 1 Rei 19, versículo 7, versículo de número 10. Porém, fraco moralmente e espiritualmente, porque sua própria mulher o instigava a agir de forma imoral e totalmente contrário aos princípios da palavra de Deus. 1 Reis 21, versículo de número 1 e versículo de número 29. A Bíblia nos revela que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. 1 Rei 16, versículo de número 30. A Bíblia declara que um abismo chama o outro abismo. Salmo 42, versículo de número 7. E Acabe foi acumulando pecado e mais pecado, a ponto de irritar o próprio Deus. 1 Reis 16, versículo de número 31 e versículo de número 33. Se não bastasse a sua idolatria, seu afastamento, ainda mais do que Deus de Israel, Acabe, não satisfeito com o poder, a riqueza materialmente que um rei possuía, quis tomar posse da vinha, a última herança que Nabote possuía, próximo ao seu palácio. Após consentir de forma covarde que, com a morte de Nabote, planejada por sua assassina esposa Jezabel. Jezabel, amados irmãos, tinha mais diabo e demônio no corpo dela do que o próprio inferno. Até os diabos tinham medo da Jezabel, de tão mal, prostituta, falsa, mentirosa, idólatra, assassina, cogitadeira de homicídio, pessoas falsas, fraudulentas, pessoas que não acham a verdade, não acham o bem, não acham o índolo de retidão nela, só maldade, só travessura, só coisa das trevas que Jezabel tinha nela, que tinha na rainha Jezabel. Quando Deus resolveu colocar um freio nos delitos de Acabe, enviando o profeta Elias para confrontá-lo e proferir uma sentença terrível para ele e sua descendência, 1 Reis 21, versículo de número 1 e versículo de número 27, Acabe não suportava ouvir a verdade, só gostava de profeta que profetizava o que ele gostava de ouvir. Por isso, ele chamou o profeta Elias de perturbador de Israel. 1 Reis 18 e 17. E mandou castigar os profetas Micaías por falar a verdade que ele não queria ouvir. Amados irmãos, quando você confronta um ímpio, quando você confronta um pecador com a verdade, ele não quer ouvir.
ele só quer ouvir o mal. E tem uma coisa, irmão, as igrejas hoje que profetiza mentira, profetiza maldade, que Deus falou sem ter dito nada, essas igrejas estão cheias. Mas é a igreja que confronta o mal com o bem, que confronta a mentira com a verdade, a igreja que só prega a verdade, a igreja que procura saber quem está lá no grupo de oração, como é que está a sua vida, pregressa e regressa aqui fora. A igreja que procura saber como o músico está passando lá fora, se ele serve o mesmo Deus dentro da igreja, na rua, na escola, na faculdade. A igreja que está procurando a vida daquele pregador primeiro, antes de dar oportunidade, ele lá no altar, lá no púlpito da igreja. Essas estão vazias. Mas é que está compactando com coisas diabólicas, com coisas do inferno, com coisas do diabo. Está lá cantando, sambando, pulando dentro da igreja. Olha, o diabo não está preocupado de destruir a igreja de fora para dentro, não. O diabo hoje, ele está destruindo a igreja, é de dentro para fora. É isso aí que está acontecendo. O rei Acabe acumulou tanto pecado que o próprio Deus colocou um freio nas suas maldades, levantando o profeta Elias para confrontá-lo por diversas vezes. 1 Rei 17, versículo de número 1, e 1 Rei 21, versículo de número 27. Para os idólatras, adoradores de Baal, era Baal quem controlava as chuvas, responsável pela farta colheita. Porém, Deus entregou a chave do céu para o profeta Elias fechar o céu para derramar chuva por 3 anos e meio. Depois abriu o céu novamente para colocar o profeta Elias cara a cara de frente com o rei Acabe novamente, que chovesse, mostrando a Acabe que os profetas de Baal, o que Deus de Israel era o verdadeiro Senhor, que controlava todas as coisas. 1 Rei 17, versículo de número 1, Tiago 5, versículo de número 17, versículo de número 18. Amados irmãos, é por isso que nós temos uma passagem muito forte. Elias disse, segundo a minha palavra, falou com o rei Acabe, segundo a minha palavra, não cairá chuva nem orvalho na terra por 3 anos e meio, 37º mês. E não caiu chuva nem orvalho na terra, enquanto rei Acabe estava na frente, ele e Jezabel com a maldade, destruindo todos os altares do Deus vivo de Israel. Só depois daquele confronto no Monte Carmelo, que todo Israel viu que só Jesus, só Deus, é o único de Israel, é o Jeová Jiré, que Elias clamou e caiu chuva do céu, quando venceu eles, lá no Monte Carmelo. Que ele clamou, mandou fazer o altar, todos nós sabemos, tá, de sacrifício. Deus Baal se lapiou o dia inteiro, o Deus dele estava dormindo, estava de ressaca, parece, Deus Baal. Elias foi lá em cima, colocou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel, colocou a lenha, os gravetos, o holocausto, mandou trazer 6 talhas d'água, jogou e clamou. O Deus que é Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que foi o Deus verdadeiro de Israel, é que manda chuva que manda fogo do céu. O Senhor mandou fogo, que acendeu tudo. Elias matou todos os profetas de Baal e Aserás, e foi para a beirada, e foi para a montanha, Monte Carmelo, para o monte orar, ele e o servo dele, para Deus mandar chuva sobre a terra. Na terceira oração, Deus mandou a chuva sobre a terra, e Deus
usou Elias para falar com o rei Acabe. Rei Acabe, desça, parelha seus carros, que eu ouço o barulho de uma grande chuva. A chuva desceu. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, Nenezinha, que eu amo demais, que glória a Deus, aleluia. Peço que o Senhor abençoe esse local, esse lugar onde eu faço essa live, onde eu prego. Peço que o Senhor continue abençoando a minha borracharia, queimando todo olho grande, olho curto, toda inveja, toda calúnia, toda porfia, toda ira, todo ódio, toda palavra de maldição. E que a potente e poderosa mão do Senhor continue estendida sobre a minha direção. Os anjos estão acampados, me protegendo de toda investida maligna, principalmente olho grande, olho gordo, a inveja, a mentira, a calúnia, a porfia e a ira.